E segundo a ciência, quais os alimentos, as comidas que você deve evitar? Segundo especialista em segurança alimentar, quais são os alimentos que a gente precisa evitar segundo a ciência, não é? Antigos, que também são bons, nada impede. Mas o que a ciência fala? A ciência lá fora, da BBC News Brasil, informação relevante, informação de qualidade. Eu quero, antes de começar a leitura reativa de hoje, agradecer os professores que colocam as minhas reações aqui, as minhas leituras reativas, sempre com pequena reação, eu digo assim, é bem pequena. Eles colocam nas classrooms, por aí afora, nas suas aulas, os alunos assistem e acaba dando muita audiência para nós aqui, e eu agradeço a todos os professores. Então vamos lá. Segundo a ciência que traz a BBC News, da onde é? O Serviço Mundial da BBC, que Mark Cia, que olha só que é um artigo fantástico, tenho certeza. As comidas que você deve evitar segundo especialista em segurança alimentar. Olha lá, vamos lá. Pense bem antes de pedir ostras cruas, aconselha Marley. Então, quando a BBC faz esse tipo de entrevista, de informação, não é só com uma especialista, aqui fala segundo especialista, mas são vários, porque é ciência, então é debate de ideias, contras, prós, o que é preciso, o que não é, o que deve se fazer, o que pode ser feito, o que não deve. É assim que funciona. Por isso que eu gosto muito de fazer essas leituras aqui, porque eu aprendo e contribuo com algumas pessoas. Vamos lá. 14 de agosto, ou seja, novo, olha lá. Bill Marley é um advogado que se dedica à área de segurança alimentar e representa vítimas de E. coli, salmonela, listeria e outras doenças transmitidas por alimentos contaminados há 30 anos. Ele é destaque do novo documentário da Netflix, Contaminação, a verdade sobre o que comemos, inspirado em um livro sobre o seu primeiro caso importante. Marley conversou com a BBC e listou algumas comidas a serem evitadas por quem quer passar longe das infecções alimentares. Pronto, veja o tamanho desse artigo. Vejam o tamanho deste artigo, desta conversa, que é de um documentário lá da Netflix, Contaminação, que deve chegar ao Brasil, não deve ter ainda no nosso hall, pelo que está escrito aqui, e sobre um advogado que tem especialidade nesta área lá na Europa. Olha o tamanho desse artigo. A vida estava melhorando para Stephanie Inberg, uma americana de 17 anos que passava as férias em um resort na República Dominicana com seus pais. Ela teve uma dor de estômago antes de pegar o avião, mas não deu muita importância e se sentiu melhor após pousar. Durante a noite, ela piorou e acabou no hospital. Olha a conversa. Na manhã seguinte, ela já não reconhecia mais a mãe, seus rins pararam de funcionar, ela teve inchaço no cérebro e convulsões. Seus pais providenciaram uma evacuação médica de emergência para os Estados Unidos, onde confirmaram que ela tinha uma infecção bacteriana grave, E. coli, não sei como é a pronúncia. E seu estado piorou durante a noite, ela entrou em coma e um padre foi chamado para fazer uma oração final. Stephanie é uma das principais personagens do documentário da Netflix que analisa como falhas na higiene alimentar podem levar a consequências verdadeiramente desastrosas para os consumidores. Quando o padre começou a rezar e os olhos de Stephanie se abriram, ela sobreviveu, mas sofrerá as consequências do contato com E. coli pelo resto da vida. Abre aspas. Tenho que tomar remédios todos os dias para tentar melhorar o funcionamento dos meus rins, diz ela no documentário, ainda em aspas. Existe a possibilidade de eu ter que fazer um transplante de rim. Talvez eu tenha que fazer diálise pelo resto da vida. Ainda em aspas. Eu comi uma salada e agora tenho efeitos de longo prazo na saúde. Coitada, Stephanie. Poxa vida. Stephanie é uma das 600 milhões de pessoas que a Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que adoecem todos os anos devido à ingestão de alimentos contaminados. Felizmente, ela não foi uma das 420 mil que morreram anualmente. E se prestar atenção no que se come é melhor a forma de evitar a contaminação, aqui vão algumas dicas que Bill Marley para se manter saudável.
leite e suco sem pasteurização. A experiência de Marley o ensinou a evitar produtos lácteos crus ou não pasteurizados e sucos não pasteurizados. O risco está na contaminação pela mesma bactéria E. coli, que abateu Stephanie. Quais benefícios à saúde do leite não pasteurizado? Significa não pasteurizado, simplesmente não vale o risco. As pessoas se esqueceram das doenças que existiam no século XIX, diz Bill Marley. Brotos crus. Marley não come brotos crus, como alfafa, feijão munjum ou brotos de feijão. Eles têm sido associados a alguns dos maiores surtos de doenças da origem alimentar do mundo. Em 2011, um surto relacionado às sementes de feno grego resultou em até 900 pessoas com insuficiência renal e mais de 500 mortes na Alemanha. Abre aspas. As sementes ficam contaminadas à medida que crescem ao ar livre. Quando você as traz para dentro e coloca em um bom banho de água para brotá-las, é o meio perfeito para o crescimento bacteriano, diz Marley. Abre aspas. De novo. Não conheço ninguém na indústria de segurança alimentar que coma brotos crus. No Brasil a gente come brotos crus, mas é mais difícil, né? Carne mal passada. Bactérias que estejam na superfície da carne são misturadas durante a produção da carne moída ou picada. É por isso que é importante cozinhar bem um hambúrguer, por exemplo. E não são necessárias muitas bactérias para provocar uma infecção. Abre aspas. Cerca de 50 bactérias E. coli são suficientes para matar 100 mil cabem na cabeça de um alfinete. E 100 mil cabem na cabeça de um alfinete. Não é algo que você possa ver, provar ou cheirar. Cozinhar hambúrgueres completamente é a única maneira segura de evitar os riscos, diz Marley. Ele recomenda que um hambúrguer seja cozido a temperatura de 69 graus Celsius para eliminar quaisquer patogênios. Quando se trata de bifes, normalmente há menos riscos, pois as bactérias que estão na superfície da carne acabam morrendo durante o processo de cozimento. Ah, entendi. Por isso que o hambúrguer é produzido, entendeu? A diferença é essa. Eles ficam na superfície quando você faz a moer. Agora tá. Tópico. Frutas e legumes pré-lavados e pré-cozidos. Abre aspas. Quando você come um hambúrguer, a parte mais perigosa não é o hambúrguer em si, mas a cebola, a alface e os tomates. Aqui quem não gosta é perfeita, desculpa. Diz Mansour Samadoutor. Ó, o nome da pessoa deve ser francês, se não me engano. Consultor de segurança alimentar do documentário da Netflix. Em 2006, um grande surto de E. coli ligado ao espinafre deixou 200 pessoas doentes e até 5 pessoas mortas nos Estados Unidos. Marley representou a maioria dos envolvidos. Uma infecção posterior ligou a contaminação bacteriana a uma fazenda de espinafre na Califórnia que, após a invasão de algum animal nas plantações, teve suas verduras contaminadas por fezes com E. coli. Quando os espinafres foram cortados e lavados 3 vezes, olha o dado, foram cortados e lavados 3 vezes, essa bactéria se espalhou entre os produtos e acabou sendo enviada para todo o país, deixando muitas pessoas doentes. Abre aspas. A convivência de ter alguém lavando sua alface vale o risco de mais pessoas manuseando as folhas? Se mais pessoas manusearem a alface e ela estiver contaminada, ela se espalhará rapidamente. Nossa, aqui para quem nos acompanha pelas imagens, também aqui a foto do Bill Marley. Ovos crus ou mal cozidos. Isso aqui para mim. O perigo dos ovos vem da infecção por salmonela, uma bactéria comum que pode causar diarreia, febre, vômito e cólicas estomacais. Pessoas muito jovens ou muito velhas podem ficar gravemente doentes e até morrer. Diversos eventos desastrosos envolvendo ovos foram registrados na história recente. Em 1988, o medo da salmonela levou o governo do Reino Unido a ordenar o abate de mais de 2 milhões de frangos. Em 2010, uma ameaça semelhante causou o recolhimento de 500 milhões de ovos nos Estados Unidos. Marley diz que ovos são mais seguros hoje do que eram antes, mas ele pede cautela pois a salmonela ainda representa um risco para os consumidores de ovos crus ou mal cozidos. Cerca de 1 em 10 mil ovos tem salmonela dentro da casca.
A galinha pode desenvolver essa salmonela no ovário. Ela entra no ovo e você não pode fazer nada além de cozinhá-lo. Outros ostras e outros mariscos crus. O risco das ostras e outros mariscos crus é que eles têm filtradores. Isso significa que se houver uma infecção bacteriana ou viral na água, ela entrará facilmente na cadeia alimentar. E segundo Marley, o problema está sendo agravado pelo aquecimento global. Abre aspas. Com o aquecimento dos oceanos ocorre um aumento nos eventos de contaminação relacionados às ostras, hepatite, novo vírus, etc. Sou de Seattle e algumas das melhores ostras do mundo vêm do noroeste do Pacífico, mas há claramente problemas acontecendo com a qualidade da nossa água e a temperatura. É um novo fator de risco que você deve levar em consideração ao pedir ostras crus, diz ele. Tópico: sanduíches embalados. Você deve verificar cuidadosamente as datas de validade dos sanduíches e, de preferência, comer alimentos que você mesmo prepara ou que prepara na hora, aconselha Marley. Ele adverte que a validade do sanduíche é o principal fator de risco e que os alimentos vencidos podem levar à exposição à Listeria monocytogenes, uma bactéria muito desagradável. Segundo ele, os bacilos são grandes assassinos nos Estados Unidos e o mundo todo tem a capacidade de mandar todos que ingerem para o hospital. Abre aspas. A listeria cresce muito bem na temperatura da geladeira. Então, se alguém fizer um sanduíche para você e você o comer quase imediatamente, o risco de listeria é baixo. Mas se ficar guardado na geladeira por uma semana antes de você comer, isso dará a chance de ele crescer a quantidade suficiente para causar uma infecção. Mas sushi normalmente seguro. Ó, o tópico. Mas um alimento sobre o qual as pessoas costumam ser céticas e que não preocupa muito Marley é o sushi. Diferente. O especialista, no entanto, admite que é preciso ter atenção sobre onde comprar o peixe. Abre aspas. Vou com mais frequência a um bom restaurante de sushi do que a uma churrascaria. O risco de contaminação por peixe não é tão alto, diz ele. Abre aspas ainda. Eu não compro sushi em uma mercearia ou um posto de gasolina. Um bom restaurante de sushi é bastante seguro, pois os peixes têm baixo risco quando se trata de infecções bacterianas. É um perfil de risco com o qual me sinto mais confortável, diz ele. Então quer dizer o seguinte, tudo tem risco. Toda alimentação tem risco. Mas aqui alguns tópicos, alguns cuidados, algumas coisas que você precisa entender. Mas é sempre bom saber o que está comendo, aonde está comendo e comer comida de verdade, sem fast food.